Fala galera do Despertando Águias, estamos aqui para a gravação de mais um episódio do nosso podcast. Hoje estou com um parceiro, irmão, cara estudioso. Vamos falar bastante aí de alta performance, desenvolvimento pessoal, profissional, enfim. Peço para que vocês peguem caneta e papel, porque com certeza é pancada. Bora lá, let's que let's. Beleza, Diegão? Beleza. Primeiramente, obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado mesmo de compartilhar conosco aqui aquilo que você sabe. Primeiramente, obrigado pelo convite. A gente já tentou fazer umas 2, 3 vezes e acabou não dando. E eu acho que foi no momento certo, na hora certa. Obrigado pelo convite, obrigado pelo seu espaço. Quero conversar contigo, abrir alguns pontos contigo, ter o seu entendimento também sobre alguns pontos e do seu pessoal, dos seus seguidores, o que eles acham desses pontos de alta performance, conhecimento. E vamos aí, vamos conversar. É isso. A única pergunta que eu sei depois é só por Deus. Cara, eu gostaria que você fizesse uma retrospectiva do Diego, aquele menino cheio de dúvidas, esperanças, sonhos. Se esse Diego já tinha a ideia do Diego de hoje, o caminho de hoje. É bom a gente dar ênfase a essa parte da vida, que é lá que se criou a sua identidade. Então, gostaria que você explanasse um pouquinho para nós aí essa questão. Então tá bom. Vou trazer um pouquinho desde o Diego pequeno, como você pediu, até os dias de hoje. A casa é sua. Então vamos lá. O Diego é um filho único, né? De uma família humilde, porém que nunca passou necessidade, graças a Deus. Sempre estudou em escola estadual e sempre foi bem, né? Então sempre foi uma pessoa estudiosa, mas com aquele nível para passar, né? O nível medíocre, que a gente hoje entende, mas na época não entendia. Com isso, tentou galgar algo maior, que seria uma faculdade. Sempre tive interesse de fazer uma faculdade de engenharia e verifiquei a primeira dificuldade foi quando eu saí de um colégio estadual, querendo galgar uma faculdade que não seja pública, e o conhecimento adquirido numa escola pública, que você vê a diferença, né? Do quanto que é para você conseguir galgar. Tive esse primeiro desafio, né, esse primeiro gatilho aí de superação, onde eu tive que escolher em parar de trabalhar para estudar. Tive a possibilidade de fazer isso e agradeço a minha mãe e a família por poder proporcionar isso, mas foi uma decisão minha em qual deu resultado. Então entrei, fiz engenharia pelo Mackenzie. Fui bolsista pelo Mackenzie, porque eu conseguia comprovar que não tinha condições de pagar. Então, mais uma coisa legal, né? Então, a gente sabe pessoas que não têm essa facilidade de conseguir uma bolsa numa boa faculdade como é o Mackenzie. E é outro ponto também que eu gostaria de colocar. Após isso, me formei num momento assim, ímpar, vamos dizer assim, né? Tinha muita oportunidade no mercado, todo mundo estava querendo engenheiro, que foi no final de 2010, né? Então, me formei no meio de 2010 e escolhi aonde pude trabalhar. Então, ali tive uma outra grande oportunidade, fui para o meio da indústria, e na indústria eu brinco até hoje que eu ganhei para aprender, né? Então, dentro da indústria, essa parte de gestão, que é algo que me prendeu depois, né? Essa parte de gestão de obras, gestão de pessoas, foi isso que eu acabei adquirindo de conhecimento em grandes projetos. Fiquei lá por 5 anos, tive a oportunidade de trabalhar numa empresa multinacional em São Paulo, na parte de refrigeração, coordenando projetos muito mais voltados para a automação de projetos de refrigeração. Fiquei 5 anos, veio a pandemia. No meio da pandemia, aí que tantas coisas aconteceram na pandemia para muitas pessoas, né? Eu acabei começando a refletir se era isso que eu queria. E dentre essas reflexões, eu acabei fazendo o Empretec, que é um curso do Sebrae voltado para empreendedorismo. Para quem quer seguir essa carreira ou não sabe se é isso a sua decisão, é algo que eu indico. Você também fez? Somos empretecos. E por causa desse curso eu entendi que o que eu queria não era fazer algo para mim e para os outros, mas com o meu trabalho, com a minha empresa. Então eu tive a oportunidade de me associar a uma empresa de engenharia civil, que é a Concreto Seco,
e tive a oportunidade de abrir a minha empresa, que é a Gest, de gestão de pessoas, contratos e obras. E com isso a gente está há 2 anos, né, dessa pandemia, trabalhando, correndo atrás e vendo o crescimento. Além de tudo isso, de todo esse entorno, né, da minha vida pessoal, ainda teve esse ponto do crescimento de conhecimento, que eu percebi também que eu estava estagnado. Muito porque, assim, eu entendi que trabalhando para os outros, eu precisava adquirir conhecimento, como sempre adquiri, mas específico do que era necessário para as empresas. E eu acabei deixando de lado o conhecimento voltado para mim, meu autoconhecimento. Então, nesse tempo aí que eu coloquei da saída, né, da empresa, a abertura da minha empresa em diante, eu comecei a buscar muito o meu autoconhecimento. Então, tive um trabalho com coach que me ajudou muito a direcionar e a enxergar aonde são minhas fraquezas, minhas fortalezas. Depois disso, comecei a ter um autoconhecimento por livros, estudos, a seguir pessoas que dão conteúdo. Hoje a gente tem a possibilidade de ter conteúdo de graça na internet, né? Conteúdo com vários influencers, conteúdo com pessoas que escreveram livros, conteúdo com pessoas que pegam o livro e trazem a informação de uma forma que traz para a gente de uma forma simples o conhecimento, que muitas vezes pode ser até complexo. Então, assim, um overview do que aconteceu foi isso. E a partir disso, eu comecei a buscar cada vez mais o conhecimento. O autoconhecimento e de alta performance e de alta performance. E só deixando aqui a primeira senha, tá, galera? A importância da clareza dos objetivos, tá? Não existe o certo ou errado com relação a empreender, com relação a ser funcionário. Existe que você esteja no ambiente correto para você. Assim como o Diego nos trouxe aqui, ele entendeu que era a hora de empreender. E qual foi essa veia, cara? Quando que você identificou essa veia? Pô, é a veia do empreendedorismo, e levando em consideração uma pandemia, que, né, não sabíamos a direção do mercado para nada, e você tomou a decisão ali de falar, cara, é o meu momento. Até então, pelo que eu entendi, você estava empregado, você tinha ali a sua base onde se sustentar, mas falou, cara, é um chamado e eu vou para cima do leão. Nesse início do estudo aí da auto performance, né, do autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal. No Empretec, você fala que você... Não, ou não? Nesse caso foi mais até com mentor. Tá. Eu percebi que estabilidade não existe. Porque eu percebi que no meio da pandemia, a empresa que eu trabalhava era uma multinacional, eu estava bem empregado, já estava há 5 anos, tinha lá todas, vamos dizer assim, a confiança das pessoas que estavam ali. Na pandemia foram mais de 25 pessoas que foram demitidas. Eu entendo, a empresa segurou um bom tempo ainda, todo o quadro de casa, trabalhando, tentando não ter essa ação, né? Mas quando houve essa situação, eu percebi que não existe estabilidade. Estabilidade é uma coisa que a gente acha que existe no emprego. E eu percebi que se não existe estabilidade, por que eu não usar esse meu conhecimento, né? Nesse ponto que eu coloquei junto do mentor, eu entendi que eu poderia me desenvolver cada vez mais e que o que eu estava utilizando do meu conhecimento, onde eu estava, era muito pequeno. E o que eu gostaria de fazer, que era me desenvolver mais, eu poderia fazer isso, mas para fazer isso eu precisava galgar novos steps, né? Subir. Então você traz para nós aqui que o investimento em si foi primordial para que você encontrasse essa veia empreendedora que estava aí em algum lugar, exato, mas de uma certa forma não tinha ainda sido estimulada, e mediante aos cursos, ao mentor te direcionando, trazendo as verdades que muitos acham que o coach ele é responsável por trazer as suas ideias. Na verdade, você já as tem, apenas não consegue externá-las, né? E ele consegue ali fazer aquele processo de maiêutica, tirar essas verdades de dentro de você para que isso se torne uma realidade. Então, uma outra chave, né, que é muito importante da gente deixar claro, é o autoinvestimento. As pessoas
Eu não sei por que essa resistência ainda, cara. Eu não sei se é cultural, sinceramente. As pessoas direcionarem o dinheiro em busca de algo material e não em busca do autodesenvolvimento. Tudo bem, é uma verdade isso, mas tem uma ordem ali a ser seguida, né? Primeiro o autoinvestimento e depois os bens materiais serão consequências. Então, gostaria que você falasse essa questão do autodesenvolvimento, o tão quanto isso é importante para nós que deseja ali aquela vida extraordinária. Cara, isso que você tocou é fundamental, porque eu tive possibilidades, né, na época que estava trabalhando nas empresas, eu tinha a oportunidade de viajar muito, de conhecer outros países, tinha a possibilidade de todo ano viajar e de conhecer novas culturas e países. Isso é importante? Lógico que é importante. Isso é bom? É muito bom. Mas tem que ter equilíbrio. A palavra-chave nisso é o equilíbrio. Você pode sonhar e galgar metas e objetivos materiais, mas o importante é você ter o equilíbrio em buscar ter o melhor conhecimento seu, conhecimento adquirido de outras pessoas, de livros, de qualquer forma que você possa adquirir um conhecimento. Então isso mudou muito para mim e hoje, mesmo eu querendo, galgando novas metas e objetivos, eu primeiro galgo o meu conhecimento, meu autoconhecimento, entender o porquê que eu tenho uma tal necessidade, o porquê que eu estou buscando isso. Com isso, com tudo isso pensado e visto, isso me dá clareza de entender, não, ok, então esse é meu objetivo e essa é a minha meta. Então, mesmo que seja uma meta, um objetivo material, eu tenho uma clareza daquilo, o porquê daquilo e um conhecimento maior adquirido para que eu possa correr atrás desse objetivo. Legal, top, cara. E por que você acha que a grande maioria dos indivíduos ainda tem uma alta resistência, cara, com relação a isso? Você acha que é cultura, crença, referências, memórias? O que você traz assim dentro do seu conhecimento que, as pessoas preferem desviar de uma certa forma o investimento para algo que talvez não terá tanto sentido, pelo menos naquele momento, que a pessoa ainda ela está num nível baixo do aceitável, mas ela não consegue direcionar para si o investimento, uma melhora, um curso, um livro, que é um dos investimentos riquíssimos, de custo baixíssimo, e que você obtém um conhecimento fora da curva, cara. O que você acha que trava a pessoa dessa questão do autoinvestimento? Essa é uma pergunta fundamental, porque hoje eu tenho o entendimento de que isso é uma crença e cultura que temos hoje de que as pessoas precisam me ajudar. Então eu vejo que é uma crença de que se eu estou na empresa, a empresa precisa me ajudar. Se eu tenho um relacionamento, a pessoa que está comigo tem que me ajudar. Se eu estou com um amigo, esse meu amigo tem a obrigatoriedade de me ajudar. Isso é uma crença e que acaba limitando as pessoas de enxergar grandes possibilidades e melhoria em todo tipo de relacionamento. Não investir também eu acho que é um pouco cultural. Hoje tem mudado, mas tem mudado muito devagar. Passos lentos, a passos muito lentos, mas tem mudado. Então, vamos ver pelo copo meio cheio, tem melhorado, mas ainda tem muito de possibilidade a melhorar. Então, hoje, a gente vê grandes escritores, alguns livros que têm sido lançados com vendas, com recorde de vendas, que se você for ver hoje no Brasil, a leitura tem aumentado, a busca pelo conhecimento tem aumentado, o conhecimento tem sido mais acessível a todos. O problema ainda continua na crença de que eu não preciso ou na cultura de que não é algo a ser buscado. Então, entendi. Eu acho que essas duas vertentes ainda são mistificadas e precisam ainda ser mais abertas e conversadas, né? Tá, falo no caso ali mais trabalhadas no sentido do princípio da autorresponsabilidade. Exatamente. Trazer para si como centro
o protagonismo da sua vida. Exatamente. E não terceirizar as suas responsabilidades, não se vitimar mediante aos desafios, porque, na verdade, grandes desafios faz de você grande também. Exato. Então, só que, né, como que você trouxe aí, as pessoas aparentemente têm o hábito de, se eu não sou o melhor, porque essa figura fez com que eu não fosse melhor, não permitiu com que eu fosse melhor. Eu não consigo ganhar mais porque o trabalho que eu estou impede que eu ganhe mais. Então, tá sempre terceirizando a responsabilidade que é dele, né? Deixando o princípio da autorresponsabilidade em stand-by, e ele não consegue enxergar as possibilidades que estão se apresentando para ele, porque com certeza ele vai se vitimizar também. E vai só reclamar, lamuriar, então essas questões todas. Legal. Esse é um ponto fundamental, né? A autorresponsabilidade. Hoje é uma visão que é difícil de termos, porque desde criança nós não somos educados para ter autorresponsabilidade. Perfeito. Então, quando você já é adulto, você continua seguindo ensinamentos que você já sempre teve. E hoje nós temos adultos que tem comportamentos de criança. E vou além ainda. Então, adultos que têm crianças que têm comportamentos de criança. Então, e isso é comum. E eu digo isso tranquilamente. Eu ainda tenho comportamentos dessa forma. Mas a primeira coisa é você primeiro enxergar. Se você já enxerga que tem comportamentos que faltam uma autorresponsabilidade, já é o primeiro passo. É identificar. Depois de identificar, o que você vai fazer com isso? É lapidar, né? É lapidar, exatamente. Então, autorresponsabilidade na sua família, autorresponsabilidade no seu trabalho, autorresponsabilidade no seu relacionamento. Muito então, bom. Se você se autorresponsabiliza colocando que o único fator, a única pessoa que você pode mudar, o único ponto a ser mudado em qualquer um desses citados é você, então só eu que posso mudar as ações. Eu não estou esperando uma reação das pessoas para mudar o que eu preciso. Segundo Paulo Vieira, né, um cara que eu admiro bastante, eu venho seguindo ele, você sabe disso, venho me desenvolvendo com base no conhecimento dele. A autorresponsabilidade é a crença de que você, como indivíduo, se colocou no devido lugar que você está. Sendo assim, você é o único responsável por sair do lugar do qual você se colocou. Exato. Então, assim, eu acho que nós, né, temos o hábito de estudar bastante, ler bastante, estudar bastante o livro no sentido da obra. E eu, particularmente, desconheço qualquer pessoa de sucesso que não pratique esse princípio da autorresponsabilidade. Pessoa que se esquive da autorresponsabilidade. E até já vou deixar o convite aberto aqui para nossa amiga Ju, né, esposa do Diego, que me indicou o livro da responsabilidade extrema, que daí eu entendo que é um patamar acima ainda da autorresponsabilidade. Exato. Eu estou acabando de ler, eu estou impressionado e, sinceramente, eu não sei se teremos tantos líderes com aquele grau de consciência situacional da responsabilidade extrema. Você citou uma coisa importante, né? Uma indicação de um livro, referência num ponto específico que é a liderança e autorresponsabilidade. Olha quanta oportunidade que a gente tem de conhecer. Então, você sabe que a gente segue, vamos dizer assim, alguns influencers que trazem conhecimento para o público e nós somos pessoas que digerem esses conhecimentos. Sim, debatemos bastante também, né? Isso é legal. Isso. E dentre desses conhecimentos, uma coisa que eu achei bem bacana, que o JJ trouxe num treinamento, em que ele colocou quem são os líderes dele, quem são os coaches dele hoje. E nesse ponto, ele foi pontuando quem que eram os coaches dele em liderança, gestão, em gestão de pessoas. A grande maioria das pessoas que ele colocou são o quê? Autores de livro. Ele não colocou que tem uma pessoa que é o coach dele, o mentor dele.
ele colocou pessoas, sim, que já escreveram um livro e com esse livro trouxeram esse conhecimento. Então, como você pontuou, esse é um coach seu que está trazendo um baita conhecimento relacionado à autorresponsabilidade. Total. E na verdade, assim, cara, vamos trazer um gancho muito legal com relação às pessoas, elas desenvolveram um preconceito, né, com relação ao coach. E justamente eu hoje, sabendo a metodologia, sabendo da importância, eu vou vincular a esse tipo de comportamento a uma ignorância cultural. Eu vou explicar por quê. Nos Estados Unidos, as duas profissões de maiores ganhos estão relacionadas com os coaches e vendas. No Brasil, por coincidência ou não, são as duas profissões de menor interesse por parte das pessoas. Mas daí, em contrapartida, se você vai conversar com a pessoa que está, de uma certa forma, discriminando ali a questão do coach, ela mesma não tem clareza do objetivo dela. Ela não sabe para onde ir. Qualquer situação que você oferecer para essa pessoa vai abarcar isso e vai falar, tá bom. Haja vista o nível de pessoas. Você quer trabalhar? Eu quero trabalhar. Eu estava ontem num curso e foi citado da seguinte forma. Você quer trabalhar? O que você quer? A pessoa, eu quero trabalhar e ganhar dinheiro. É isso que você quer? Então tá bom. Eu tenho uma oportunidade de negócio e num devido lugar que você vai abrir buraco no chão para passar cabeamento de fibra ótica. Mas quanto que recebe? Era um valor baixo. Não, mas isso daí não. Eu falei, não, você me pediu, eu quero trabalhar e ganhar dinheiro. Lá você vai trabalhar e ganhar dinheiro. Nesse sentido, a clareza de objetivo. Então, as pessoas hoje, a falta de clareza de objetivos, a falta de autorresponsabilidade, a forma da consciência situacional. Vendo essa demanda, qual que é a sua visão futurística com relação ao desenvolvimento humano, cara? Cara, é um ponto-chave, né? Dentro disso, a gente já entra na parte da auto-performance. Né? O que seria auto-performance? Aí que eu vou o entrar. autoconhecimento. É você entender, né? A parte de você ter a clareza de onde você está e aonde você quer chegar. É o conhecido ponto A e ponto B, né? Tá bom, eu quero chegar até aqui. Ok, é a minha meta. Mas como eu vou chegar até aí? É o método. O que é o método? São todos os outros pontos em que eu vou ter que trabalhar, em que eu vou ter que gerar conhecimento, em que eu vou ter que moldar, entender para que eu possa fazer a melhor maneira de chegar até esse ponto. Então, no autoconhecimento, a gente sempre tem alguns pontos, como você colocou, de coaches e mentores, né? Voltando só à primeira parte que você colocou. Vendedor e coach, né? Vendedor a gente já conversou muitas vezes, né? Hoje, eu acho que está também mudando um pouco essa visão de que o vendedor, né? Aquela pessoa... antigamente o vendedor é o profissional que não deu certo, né? Virei vendedor. Hoje as pessoas deveriam ou têm a oportunidade de ter o conhecimento de que todo mundo é vendedor. Você tem que se vender. Se você hoje está numa empresa... A todo instante. Você tem que se vender. A todo instante. Inclusive agora nós estamos promovendo a nossa venda. Exatamente. A sua imagem, a minha imagem. Perfeito. A todo instante. E automaticamente você se vende ou você mostra para as pessoas aquilo que você quer. Você vende um produto ou um serviço da forma que você quer, da maneira como você quer. E se todo mundo tivesse conhecimento que todo mundo é vendedor, que você tem que vender a sua imagem da melhor maneira, isso já pulamos para um segundo passo. Que é a mesma coisa hoje do mentor, né? Então, o que acontece? Algumas profissões, elas são mal utilizadas também aqui, né? Então, tem alguns profissionais que acabam denigrindo a imagem da profissão. Mas porque um ponto foi fora da curva, não quer dizer que todos os profissionais são fora dessa curva. E aí é uma coisa mais cultural, ou até mesmo de não conseguir trabalhar estatisticamente até, né? Porque olha quantas pessoas são mentoras, são coaches, pessoas que estudam. Tem várias instituições hoje que tratam só desse assunto, que são sérias.
Então, que dão curso, que profissionalizam pessoas para fazerem isso hoje. Ó, pegando até esse seu gancho, cara, recentemente eu fui para fazer o curso como forma de autodesenvolvimento, como forma de conhecimento, e achei incrível e comecei a atender algumas pessoas porque simplesmente foi surreal aquilo que eu obtive como feedback do curso, da metodologia. Então, assim, o que acontece? Infelizmente, esses profissionais ruins, eles fazem barulho, né? O grande problema é esse. E aí, vou voltar. Aqui eu estou, de uma certa forma, interferindo, não estou dando como verdade absoluta. Eu vou jogar essa questão da ignorância cultural. De, ao menos, nem promover o processo de investigar se aquela fonte ela é, de fato, real, uma fonte verdadeira, com base científica, né? Que eu aprendi isso com você, não erro mais. Não com base em pesquisa, porque eu posso fazer uma pesquisa aqui, aquele, não tá vendo? Nunca mais esqueci. Duas pessoas acham isso, então 100%, acabou, 100% da a sala... pesquisa é correta. Exato. Com base científica, as pessoas não têm esse hábito, esse tipo de comportamento. E aí essas pessoas de má índole, essas pessoas com baixo índice de conhecimento acabam tomando uma proporção não devida. Então, cara, voltando a essa questão do coach, eu acho essencial. Eu fui para buscar. A gente é louco por conhecimento, acho que é até uma coisa de vício, né, cara? A gente já tá nessa categoria. E acabei, de uma certa forma, adorando aquilo, estou aplicando e replicando. Eu mesmo faço um processo de auto-coach. Eu mesmo, Irene, né? Então... Mas isso é fundamental, porque primeiro que você já sabe onde são os seus pontos fortes e fracos, fortalezas e desafios. Então, se você já sabe esses pontos e você está vendo que precisa ser tratado, se você não consegue tratar nem em si, como que você vai conseguir tentar passar isso para o próximo? Então, é fundamental você ter isso, porque isso te gradua a poder ajudar o próximo, né? Top. Eu tenho uma frase, cara, e eu quero fazer uma contextualização com relação à auto-performance. Então, que é o seguinte, eu tenho uma frase que é assim: o sucesso é para todos, porém todos não são para o sucesso. Perfeito. E eu queria fazer o quê? A auto-performance, ela é para todos? E todos também não são para a auto-performance, ou você acha que não? Perfeito, vamos lá. Ótima questão. Alta performance é para todos. A alta performance não é para todos. Não é? Não. Porque para você ter alta performance, você tem que ter alta performance. Tá. Então, vamos lá. Alta performance é conhecimento. É você se conhecer, é você entender, é você estar consciente dos seus limites, desafios, fortalezas e de tudo que o Anderson hoje necessita para estar em alta performance e trabalhar nisso. Então isso é a alta performance, é se conhecer, né? Eu faço um trabalho de mentoria em que nele eu gosto de começar com ele com a janela de Ohari. Tá. Não sei se você já vislumbrou. Que ela é perfeita. Porque você tem a visibilidade do que você se enxerga, do que as pessoas enxergam e você enxerga. O fundamental que você não enxerga e as pessoas enxergam. Então há uma parte que você não conhece. E ainda a grande maior parte que é o que nem você e nem as outras pessoas conhecem. Então o fundamental para você ter o autoconhecimento é você aumentar essa primeira coluna, essa primeira parte, onde você se enxerga. Que são suas qualidades ali, entre aspas. Qualidades, e também pode ser os seus desafios, sim, seus problemas. Mas se você enxerga, você já tem como tratar. Então, eu acho que o problema é que tem muita gente que não quer nem entrar nessa auto-performance, não quer enxergar esses pontos, porque não querem tratar. Tá. E a linha tênue, cara? Vamos lá. Auto-performance para alto. Quando eu entendo que eu estou na alta performance, quando eu sei, na verdade, assim, você está com auto-performance, então você já se conhece, você já tem um entendimento e você já está buscando o seu melhor, Anderson melhor. Tá. Quando você está nesse estágio, você já começa a galgar o que você quer. Então eu quero ser um mentor. E esse mentor,
ele vai começar a ter uma alta performance. Como que você vai verificar isso? Você está entre os melhores mentores? Você é o melhor mentor do seu bairro? Você é o melhor mentor da sua cidade? Sim. Você é o melhor mentor de um curso de mentoria? Você é o melhor palestrante? Você é o que tem os melhores resultados? Seus coaches, né? São os que têm o melhor resultado? Então você acaba comparando com outras referências. Então aí você entra em alta performance. Alta performance é você estar entre os melhores. Você está em alta competitividade. É outra coisa que também é um tabu, em que as pessoas acham que colocar em competitividade é ruim, ambição é ruim. Tem algumas palavras que ainda são tabus ainda e que tem que ser desmistificadas. Mas acho que é uma coisa... Voltamos agora naquela nossa base, né? Para quem não sabe, nós estamos falando essa questão de crenças, porque nós estávamos antes aqui debatendo muito essa questão do índice, né? Do aprisionamento que a crença promove. Então, isso daqui é mais um tipo de crença, né? Eu tenho uma questão no meu treinamento que eu chamo de vocabulário transformacional. Quando nós falamos de ambição, eu vou tentar deixar de uma forma positiva, de fácil entendimento, na verdade. A ambição, vamos deixar que é a forma positiva da ganância. Ganância não é legal você ter, mas a ambição é legal. A ambição te direciona, a ambição te dá uma boa perspectiva de vida, de futuro. E isso faz com que você provoque em si reações neurobioquímicas, dando um baita de um benefício para nós, para o corpo, enfim. Então, ambição, ela é bem quista, ela é bem vista, assim. A ganância não, porque daí você terá que participar de alguns comportamentos ali, do meu ponto de vista, não muito leais e legais. E eu acho que até uma questão dessa crença agora, voltando aqui, que as pessoas, alguns ditados, né, que nós ouvimos na nossa infância, olha, o dinheiro é bom, não traz felicidade. Seja, como que é? Sorte no amor, azar não sei aonde. E assim você vê que eles denigrem, né, de todas as formas a questão, o ato do ganhar dinheiro. Não é? Então acho que já foi criando essa crença de tipo, pô, eu não... Até o cara, às vezes, aí você acaba explicando aquele cara que ele tem aquela oscilação, ele ganha o dinheiro, daqui a pouco ele volta ao seu ponto de partida, porque essa crença fala, não, o dinheiro não é bom. O dinheiro não é bom. Inclusive, quem estiver ganhando e achar que não é bom, eu vou deixar o Pix aqui, meu Pix pro final do vídeo, fica à vontade. Tem um livro que a gente comentou que fala muito sobre isso, que é o Segredo da Mente Milionária. Ah, total, Este é um livro que eu recomendo, que ele fala exatamente dessa crença. Os 2 primeiros capítulos são fundamentais sobre isso. E ele comenta de como a nossa crença na infância, ela acaba nos doutrinando, né, a ter essas crenças que você comentou e até outras, né? A crença é que eu não posso ter dinheiro para ser feliz, porque uma criança viu que o pai, quando tinha dinheiro, ele não era feliz, e quando em outro momento estava sem dinheiro, era dele, feliz. Né? O pai dele oscilava nessa constante aí, inconstância, né, do dinheiro, exatamente, dívida no banco, enfim. E isso acaba nos influenciando muito. Então, se a gente entende que isso é uma crença que a gente fala que é uma crença limitante, que ela me limita em um pensamento, uma forma de pensar, já é o primeiro passo. Porque automaticamente eu consigo tratar isso e entender que isso é uma crença, não uma verdade. Então, essas falácias de que o dinheiro não traz felicidade, isso e aquilo, eu corto sempre com um exemplo. Tem pessoas que querem ganhar dinheiro para um plano, tem pessoas que querem para outro, e cada um tem um plano de vida, de crescimento e de dinheiro, vamos dizer assim. Se uma pessoa ela é muito boa, vamos dizer assim, e que ela queira cada vez mais fazer um trabalho voluntário, e que ela queira ajudar mais pessoas, e que ela não queira comprar nada para ela, mas ela quer cada vez mais ajudar pessoas que precisam e necessitam, ela vai precisar de mais dinheiro?
Tá, já tá disfuncional essa equação. Hoje, no meu ponto de vista, né? Então, mas vai precisar de qualquer forma. Aí eu ouvi, e eu vou ser bem sincero que eu não vou lembrar agora exatamente de quem falou, mas falou uma frase que para mim ficou gravada, que é assim: então, se você tem um potencial para ganhar dinheiro e não usa esse potencial e não busca conhecimento para chegar nesse potencial, Perfeito. você está limitando a sua possibilidade de ajudar cada vez mais pessoas. Não, você é um egocentrista. Exato. E aí, quando eu ouvi isso, eu falei, ok, eu não sei, eu posso enxergar aonde posso chegar ao meu potencial, mas eu só vou ter a visão correta se eu estiver buscando chegar lá. Então, é aquela coisa entre o potencial, aquela pessoa tem um grande potencial, tá bom, mas ela está buscando chegar no potencial, tá lá, potencial todo mundo tem. É aquela conversa lá do início, né? Todo mundo tem a chance do autoconhecimento, da auto performance? Tem. Só que tem que querer buscar. Será que o cara... É que nem eu estava conversando, acho que foi sábado com um parceiro, eu falei assim, essa é a minha visão, tá? Eu falo uma coisa hoje de frequência vibracional, para mim é surreal e eu venho tendo respostas significativas disso. Eu falo muito da questão do ambiente, né? E a gente vem trabalhando isso também de forma exponencial. E eu tenho uma visão, eu tenho um entendimento que é o seguinte: quando você promove, eu não acredito mais em casualidade. Hoje a minha vida, se for equacioná-la, ela é no sentido de 98% poder da intenção. E eu deixo 2% para não ser tão extremista na casualidade. Mas 98% hoje da minha vida ela é designada ao poder da intenção. E a gente vem tendo resultados incríveis disso, né? A gente vem colhendo bastante coisa nesse sentido. Então, assim, você precisa intencionar. Então, eu tenho essa ideia de que ao chegar num limite ou num ponto da sua frequência vibracional, o universo vai te proporcionar coisas incríveis. Todo mundo tem esse tipo de arquivo lá. Quando você consegue essa conexão, você começa a absorver. Só que as pessoas ultimamente estão tão anestesiadas, cara, que não conseguem nem fazer o básico, que é sintonizar ali a frequência vibracional. E eu acredito sinceramente, cara, que todo mundo tem o lado bom, algo bom a ser conquistado. O que falta é as pessoas acreditarem, as pessoas a fazerem a sua parte. Aí nós estávamos falando isso, aí então numa brincadeira eu falei assim, cara, você imagina Deus, né, cara, ouvindo o cara pedir lá, olha, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Se ele, tivesse um megafone, ele ia falar, não, tá na mão, grande. Ô, criança, tá na mão, mas você pode só fazer a sua parte. Você consegue só acordar cedo, só ir correr atrás, eu vou te dar. Mas não é no sofá que as coisas vão acontecer, porque senão seria injusto com aqueles caras que estão fazendo a coisa acontecer. Então, cara, a gente vem plantando muita coisa e é certo, porque o sucesso deixa rastros, a gente consegue modelar, a gente vem investindo também, não é nada de graça, né? Exatamente. Sabe? E não é pouco. Cara, qual que é uma coisa que você falaria assim para a pessoa identificar? Cara, três comportamentos que o cara pode falar assim, eu vou entrar na alta performance. Qual é o caminho? Qual a porta de acesso? Por onde eu começo? Estou perdido. Cara, não sei o que eu faço. Vamos lá. Os caminhos são muitos, mas eu colocaria assim 3 coisas fundamentais. Primeiro, o que a gente já comentou, que é a autorresponsabilidade. É entender que você só tem acesso a modificar as coisas que você faz. Se você se autorresponsabilizar pelo resultado, porque é muito simples eu falar, não deu certo porque a pessoa não quis, ou a empresa não quis, ou porque a outra... Enfim, colocar a autorresponsabilidade na outra parte. Se você se autorresponsabilizar por tudo que acontecer por você, você já está um passo à frente para começar a buscar vamos dizer assim, a auto performance. O segundo, ambiente. Você colocou algo que é fundamental. Ambiente é algo em que você precisa entender que
é necessário estar no ambiente certo. Por quê? Você vai perguntar. Porque se você quer conhecimento, você tem que estar no ambiente que busque conhecimento. Se você quer melhorar a ser um jogador de futebol, você tem que estar num ambiente que pessoas só jogam futebol, só pensam em futebol, respiram futebol. Se você quer melhorar na área de tecnologia, você tem que estar num ambiente respirando aquela tecnologia. Se você quer alta performance, crescer, você tem que estar num ambiente de alta performance. Pessoas que queiram crescer independente em que segmento que elas estão e Sim. do que elas querem crescer. Perfeito. Então, o ambiente é algo fundamental. Então, autorresponsabilidade, o ambiente. E aí, o outro ponto que eu traria é a gestão do seu tempo. Nossa. A gestão do tempo é fundamental no dia de hoje. Hoje a gente tem conhecimento em todos os lugares, a gente acaba sendo roubado o nosso tempo por outras ações e necessidades que nós mesmos nos colocamos, né? Sim, então, isso é importante deixar bem qual frisado. que é a prioridade do seu tempo hoje? Então, é a questão que eu deixo. Então, desses 3 pontos principais, da autorresponsabilidade, do ambiente e da gestão do seu tempo. Então, é uma coisa que eu aprendi. Então, eu perdi o hábito de ver TV, que também ver TV não é um problema, mas é um hábito que estava me prejudicando, e eu comecei o hábito de ler um livro. Isso me ajudou. Isso me acelerou no objetivo que eu queria. E ponto. Não existe o certo, né? Não existe prioridades. Certo ou errado, né? Existe prioridade. É isso E aí. é o que você comentou, não existe certo ou errado. O que é o que faz melhor para minhas prioridades para mim. Se eu tenho esse entendimento do que faz melhor, e eu faço essa gestão do meu tempo, a gente conversa muito sobre isso. Sim. Então, tá bom, eu vou acordar cedo. Tem gente que não acorda cedo. E não é uma regra necessária que acordar cedo. Só quem acorda cedo dá certo. Não é isso. É você acordar na hora necessária para fazer as coisas necessárias, para ter uma performance naquilo que você está fazendo, para que seu tempo seja da melhor forma gerida para dar o melhor resultado. Ponto. Sim. Assim como a gente conhece bastante pessoas que falam, eu trabalho 24 horas por dia. Cara, me desculpa, meu. Se você também está trabalhando 24 horas por dia, alguma coisa não está certa. Né? Aí entra na questão de uma ineficiência, creio eu, da gestão do tempo que você trouxe agora aqui, que é muito bem importante. E a gente acaba trazendo muito da parte de coach e de mentoria, que as pessoas olham para ganhar dinheiro. Mas nem sempre. Não, é um meio. Para mim, hoje ganhar dinheiro é um meio. Exato. Porque hoje, se a pessoa chega para você e fala, eu quero ter mais tempo com a minha família. Ok, dá para trabalhar. Só que se você ter mais tempo com a sua família, você tem que ser mais eficiente. Total. Você vai ter que trabalhar menos, ganhar igual ou mais. E conseguir isso, mantenha seu padrão do que você quer, ou aumente o padrão como você quer. Mas para isso, o seu fim, o seu objetivo, sua meta com o método implementado é ter mais tempo. Cara, você quer ver uma coisa legal dessa questão do tempo? E assim, é aquilo que eu falei para você. Existem várias situações que talvez elas se repetem, mas em algum momento a gente vinha comentando sobre isso, né? Alguma frase vai destravar. E ontem, cara, uma coisa que estava num curso e tal, e foi muito interessante. Foi apresentado um quadro com uma equação. 24, 7, 30, 12. Foram esses os 4 números. E aí, cara, olha só. 24 é o que nos faz iguais. 24 horas, 7 dias na semana, 30 dias no mês, 12 meses no ano. Todos nós temos essas variáveis em comum. E o que faz, por exemplo, um cara ganhar bilhões e outros não conseguirem nem o mínimo, cara? E aí eu entro numa vertente que eu falo, a gente vai afundando a nível de conhecimento, e eu tenho uma tríade, né? Uma tríade que é ambiência, mindset e network. É o que eu faço hoje todo santo dia. Você vê lá na minha rede social, eu coloco network todo santo dia. Aí o cara um dia me falou assim, mas e o conhecimento, Anderson?
Falei, um conhecimento não deveria estar no meio disso daqui. Então, o conhecimento é a mesma coisa de você vender seu serviço e falar, Diego, qual que é a diferença? Eu sou honesto. Eu vou te entregar um serviço de qualidade. Pô, mas isso precisa estar explícito aqui na sua proposta? Eu entendo que isso esteja no pacote. Mas, ainda vou lá. Se você é um cara que tem um pouco de conhecimento e você está no lugar certo, com pessoas certas, adquirindo informações corretas, cara, você vai exponenciar tudo o que é de conhecimento. Você vai adquirir bons hábitos, você vai obter respostas mais rápidas para os seus problemas, você vai ter uma mentoria de qualidade, você vai estar num ambiente que você está a um passo, a gente sabe disso, aliás, nem um passo, né? Nem, eu não sei, uns quantos centímetros de um cara milionário, e esse cara fazer parte do seu meio social e a partir daí você começar a evoluir na sua carreira, a conquistar coisas daquilo que você nem pudesse imaginar. Então, cara, ambiência, mindset, network. Hoje eu... Network é o ponto que a gente não tateou ainda, né? Então vamos entrar um pouquinho no Bora. network. Network é o quê? Gestão de pessoas. Tem o livro do Brunet, que eu não vou lembrar o nome. É especialista em pessoas. Especialista em pessoas, exatamente. Esse livro é muito bom. Ele tem um podcast sobre esse livro com o Joel, em que ele literalmente me destravou relacionado a pessoas. Relacionado a network. Relacionado a... Existe 3 tipos de pessoas. Tem os íntimos... Os essenciais. Os essenciais. E os estratégicos. Os estratégicos, exatamente. Eles aí são de casa. Isso daí hoje eu venho trabalhando bastante, né? Se você consegue enxergar esses 3 pontos, esses 3 grupos de pessoas, você entende que nem tudo você tem que falar para todo mundo. Isso, meu. Ó, vou te falar um negócio. Você elimina um fardo de frustração. Porque às vezes você tá tão animado, é mais um empreendedor ali, tá tão animado com aquela ideia, cara. Aí ele vem falar para a pessoa. A pessoa, nossa, a pessoa tá no essencial. Aí o cara, tá bom, mas e aí, meu? E quando nós vamos tomar uma? Puta, velho. Ou quando fala, isso não vai dar certo. Ah, não vai dar certo. Não. Mas hoje eu mudo essa minha ideia, sabia? Hoje o erro não é de quem fala que não vai dar certo. O erro é de quem pergunta para a pessoa errada. Exato, entender qual né? grupo de Porque que vai assim, trazer. A pessoa tá falando que não vai dar certo de acordo com a lente que ela veste. Exato, é outro ponto importantíssimo. E aí, mais uma vez, o que volta no centro do nosso bate-papo aqui? A ambiência, cara. Se você quer uma resposta de acordo com o empreendedor, vai buscar no meio de quem empreende. Não adianta eu falar, olha, é que nem, por exemplo, aquela ideia, não vamos expor aqui, cara falando de milhões, de repente se ele se sentiu confortável de falar isso naquele ambiente, por quê? Porque ali ele sabe que um monte de cara corre por esse lado. Exato. Agora, será que no meio ali, de um outro meio, um ambiente, sei lá, diferenciado, ele falaria com tanta clareza o que ele falou? Eu aposto que não. Dificilmente. Exato, porque aí você entende em quem que você pode conversar, falar, entender. Pessoas, network que você faz de negócios é estratégico. É estratégico não que você está querendo usar a outra pessoa. Negativo. Você está querendo ser uma ponte que você possa ajudar a outra pessoa. E é uma troca. Se você for com essa ambição de o que eu posso ajudar, e a outra pessoa vier com a mesma ambição, os dois vão ser ajudados. É diferente do que eu for numa troca de network, falando assim, o que você pode me ajudar? Se os dois forem dessa forma, ninguém vai ser ajudado. E aí tem os outros pontos ainda que você vai trazer, né? Você vai ter pessoas que não têm essa visão, que é o que você comentou, né? Que também é um ponto que a gente pode abordar, mas se a pessoa não tem a mesma visão, ela não está nesse mesmo network, ela não tem esse mesmo tipo de conhecimento, ela vai dar o que ela tem. E aí volta para a autorresponsabilidade. Quem que recebeu essa informação tem que ter o discernimento de falar, ok, não é problema. Não é pra essa mim. pessoa, ela deu o que ela tinha ali de informação, ela deu o quanto de base ela teve naquele momento e deu o retorno referente a isso. Então, eu que recebi isso,
Vou falar, ok, entendo. Mas a grande maioria, isso é uma coisa muito boa para a gente trazer na pauta, porque é o seguinte, a grande maioria, hoje eu falo isso com total tranquilidade, mas eu já fui essa outra pessoa que eu vou falar agora, entendeu? Fácil. A grande maioria leva essa colocação dessa outra pessoa para o lado pessoal. E não tem nada a ver com o pessoal. A colocação que ela está trazendo tem a ver com a sua ideia e não com você. Só que as pessoas, muitas, perdem grandes amizades, cara, porque confundem. Pô, tá falando de mim? Não, tá falando em relação à sua ideia. E só. Não é que deixou de gostar, deixou de admirar, não tem nada a ver, tá falando com a sua ideia. E não é porque ele tá contra a sua ideia. Muitas das vezes esse cara quer lhe proteger. Porque ele fala, eu não sei. Ele sabe que o empreendedor, o caminho é árduo, ele fala, não, vou deixar esse cara aqui no meu casulo. Ainda mais se for pai e mãe. Se for pai e mãe, então, eu falo, não, filho, vai procurar um emprego. Olha como é que tá. Fatal. E essa coisa que você trouxe do network, eu quero já deixar uma outra chave aqui, que é importantíssimo, tá? Para quem está começando agora. Semana passada até deixei um vídeo desse no canal, que se eu fosse iniciar agora, com certeza eu investiria na ambiência. Ponto. Nós falamos aqui, quem sabe, já só analisar um pouquinho do que é ambiência e tal. É o que eu amo fazer, é o que eu faço com, assim, todo santo dia eu invisto na ambiência. E para você que está começando com relação ao networking, tem um comportamento muito, mas muito significativo. Normalmente quando você entra num grupo, você acessa algum ambiente, você até por aquela está afoito na venda, você só quer vender. Você só quer vender, você quer expor seu produto, você quer vender, empurrar para alguém. E o grande segredo do network é a amizade, cara. O network é amizade, você vai vender por natureza. Então quando você adentrar em um ambiente para promover o network, eu vou deixar 3 esferas. Num período, você se faz visível. Começa, ajuda as pessoas, se doa, abre a sua agenda para aquele grupo que ali está. No segundo momento, é natural, tá? Você vai gerar credibilidade automaticamente, que as pessoas vão passar a acreditar em você, vão ver que você é um cara que tem um conhecimento, um bom profissional. E o resultado dessa equação, sim, é você começar a ter ganhos exponenciais. Agora, se você já quer chegar vendendo, cara, você talvez feche uma porta incrível. Então, esse funil, cara, do network é imprescindível. VCR, visibilidade, credibilidade, gera resultados. Eu ainda acrescentaria, se permitido, claro, fica à vontade, a ideia é essa. Que é, se você tem a possibilidade, é uma coisa que aí você brincou de uma coisa que você fazia, então eu vou colocar uma coisa que eu ainda faço e ainda tem pontos de melhoria nisso, é ser o ouvinte desse network. Tem muita gente que vai fazer uma troca de network e a pessoa só está querendo falar o que ela faz, o que ela quer, o que ela precisa. Ouça com atenção. Seja o melhor vendedor da pessoa que você fez network. Se você vendeu aquela pessoa, a gratidão pelo que você está fazendo para ela, pode ter certeza que você vai ser o primeiro a ser lembrado se ela houver necessidade do seu trabalho. Como que é aquele livro? Tem um livro que ele tem lá uma passagem incrível nessa questão. Você falou de se doar para a pessoa, entender a arte de influenciar. A arte de influenciar pessoas. É um negócio assim, né? A arte de influenciar e que ele fala justamente quando você vai conhecer uma pessoa que ela é estratégica para você, né? Que acho que até na passagem do livro, o cara que ele foi se conectar gostava de cavalo. E esse cara começou a falar de cavalo, pronto. O outro lado falou horas e horas de cavalo e o negócio foi consequência, quando ele viu, fechou. Exato, esse é o ponto, é você ser o melhor vendedor da pessoa com que você recebeu o network. Eu sempre falo, eu tenho alguns grupos, né, de empreendedores, né, que eu faço um one-on-one, né, uma conversa no qual você vai apresentar o que você vende, o serviço da sua empresa, e também a pessoa vai fazer isso. E eu tenho o hábito de anotar do que a pessoa, e a principal, o que ela precisa, para quem que ela quer vender. Porque sempre você vai ter alguém que você pode indicar. E como você, com a sua credibilidade
você indica uma pessoa, hoje a gente sabe, a grande maioria dos negócios são feitos por indicação. Total. É muito mais fácil você chegar e perguntar, Diego, puta, eu estou precisando de uma pessoa que faz esse serviço, do que você procurar na internet alguém especialista nisso. Se eu indicar, você vai falar, puta, não, o Diego me indicou, o Anderson me indicou. Por quê? Tem credibilidade. Então tenha credibilidade, como você comentou, mas seja o melhor vendedor dos seus parceiros. Essa eu também colocaria do network. Então, o network saudável também entra com essa parte. E às vezes uma coisa que eu quero também deixar frisado aqui do networking é para que você, às vezes as pessoas querem entrar em grupos maiores do que as próprias pernas, do que os seus próprios passos. E aí também não vai dar. Porque é bom você se colocar nessa posição de ouvinte. Hoje eu venho trabalhando bastante isso. Inclusive ontem teve uma situação dessa e depois nós vamos conversar. Eu fiquei ali, captando, mas na ideia de conexão pura. Mas é bom você fazer uma análise do seu estado atual. Saber, qual que é o tamanho, qual que é a grandeza desse grupo que eu quero ir? Não é o momento. Porque às vezes você quer entrar num grupo tão próspero, tão abundante. O grupo é fera, velho. Os caras são 1 milhão. Será que estamos sintonizados a nível de conhecimento? Então você desenha um grupo. Você adquire um conhecimento daquele grupo. Legal, passou, conheceu, vai embora, vai para o outro. E a hora que você vê, você fracionou, que é aquela ferramenta ágil, né, chamada Flow. Você fracionou, na hora que você vê, você está no topo, de uma forma natural. Então, às vezes você chega nos caras aí também que, os caras estão num nível altíssimo de conhecimento, e aí na hora que vai o debate, você não tem nada a oferecer para esse cara. E os caras também, com certeza, vão bloquear o seu acesso. E o ponto que é muito bem colocado por time, e conhecimento não quer dizer status. Nenhum. Totalmente contrário. Se for com essa ideia... Exato, porque... eu sigo o Rick Chester, um exemplo. Ele é uma pessoa que tinha um alto conhecimento, só não tinha oportunidade, mas estava correndo atrás dessa oportunidade. E quando ela veio, ele estava preparado. Total. Porque ele já tinha todo esse conhecimento adquirido para estar no meio das pessoas onde ele está hoje. Então, ele é o exemplo de que você pode estar com conhecimento, você pode estar correndo atrás para quando tiver essa oportunidade de estar nessa mesa, você estar preparado. Sim, sim. Não, você também não pode deixar o acaso e falar, na hora que a oportunidade vier, eu me preparo. A frase do Joel J, né? Que não importa só o dia D, tem que estar pronto na hora H. Isso daí é uma coisa que eu vou levar do livro. O cara sabe que vai vir aqui. Vamos conversar, é o dia D. Mas as perguntas que eu vou fazer e você sabe, eu não mando nada. Eu não mando nada porque eu acho que tem que ser uma coisa autêntica, uma coisa... E você vê que, a gente extrai porque é a vivência, cara. Então, eu acho que isso é muito bom porque a gente trabalha em cima dessa verdade. Exato. Porque daí se o cara vem aqui, se eu mando algumas coisas, o cara já vem preparado para dar aquela palestra, né, velho? Fala, não é isso. A ideia não é essa. A ideia é que a gente bate um papo descontraído e a coisa flua. Diegão, é o seguinte, nós estamos indo para o nosso final. Que conversa, meu brother. Como sempre, produtividade lá em cima. Muitas, mas muitas senhas. Eu espero que a galera pegue essas senhas. Porque tudo isso que nós trouxemos aqui para essa mesa fez sentido para a nossa vida, pessoal. Isso é certeza. Né? O que nós falamos aqui, nós aplicamos nas nossas vidas. E não é nada que fala, poxa, eu ouvi falar. Tudo que nós fazemos, tudo que nós trocamos aqui de informação, é aquilo que nós aplicamos diariamente e a gente vem buscando o resultado. É lógico que a jornada é a jornada. E quando você vê que isso vai sendo aplicado e os ganhos vão retornando e de uma forma sólida, e aí você entende que é uma jornada extraordinária. Uma jornada extraordinária. Não estamos falando aqui de dinheiro, como nós falamos, dinheiro e profissionalismo. Isso é consequência porque dentro daquilo que a gente está fazendo, micro hábitos diariamente, enfim, a gente tem um propósito, sabe onde nós iremos chegar.
Eu queria que você deixasse, cara, uma mensagem aí, e também já pode falar como que as pessoas te encontram, tá? Nas suas redes sociais. Eu queria que você deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que hoje se encontram perdidas, cara. E falar, poxa, o que fazer mediante a esse cenário todo que é a nossa vida? Eu particularmente amo minha vida, então, mas as pessoas talvez precisam desse estímulo, de uma visão mais positiva do que a delas. Infelizmente, a gente tem ideias aí, vem sabendo, né? De pessoas que não têm nem mais o propósito de acordar, cara. Isso aí é uma coisa muito triste da nossa realidade. Então, eu gostaria que você trouxesse um cenário dentro da sua visão, dentro do que você espera para a vida e para o ano que se inicia agora aí também. Então, tá bom. Primeiramente, queria agradecer, né, o convite. Já era para ter vindo aqui antes, mas, como eu disse, tudo tem o tempo correto e eu acho que era o tempo para a gente bater esse papo aqui, agradecer o espaço. A mensagem, eu diria que para as pessoas que estão buscando, continue buscando, só busque nos locais corretos, na ambiência, como você colocou, correta, com pessoas que também estejam correndo atrás contigo. Para as pessoas que, como você comentou, estão sem esperança, trabalhe o autoconhecimento, sendo que mesmo as pessoas que estão sem esperança é difícil isso, mas trabalhe. Procure ajuda, vá atrás daquilo que te dá esperança. Então, se aquilo que te dá esperança é a espiritualidade, se aquilo que te dá esperança são pessoas para te ajudar, ambientes melhores, mudar radicalmente algo na sua vida ou uma rotina, que é outro ponto que a gente acabou não tocando, mas fundamental. Então, eu deixo essa mensagem para que as pessoas busquem ser melhores que elas foram ontem. Se você melhorar 1% a cada dia, no final do ano você vai olhar para trás e vai ver que o Anderson de 2022 é totalmente diferente do Anderson de 2023, e o de 24 vai estar olhando para os dois e vai verificar que vai estar melhor. Então isso cria uma perspectiva de sempre melhorar. E não é melhorar da água para o vinho, é você fazer pequenas conquistas, como você falou, pequenas rotinas, pequenos hábitos. E que isso vai influenciar essa grande mudança, esse grande status, que é a nossa vida, né? Como você falou, eu me considero uma pessoa feliz. Você não tem problema? Tenho. Por isso eu sou feliz. Então, a felicidade, para um outro bate-papo, mas a felicidade está nisso. São instantes em quais você não quer que aquele instante termine. Então, se a pessoa viu e está vendo as suas entrevistas, podcast, e está gostando e quer que aquele tempo de conhecimento, ou numa leitura de um livro, ou em qualquer momento que esse instante não termine, aquele não foi um instante de felicidade. Então, mais uma pessoa, mais um ensina Clóvis de Barros que trouxe, e aprenda esse hábito de ler, de aprender com pessoas que têm muita experiência a dar. Então essa é a mensagem que eu dou. Agradeço mais uma vez essa parceria. Você sabe que a nossa parceria já vem de longa data. Total. Foi de um network em que os dois se colocaram em posição de humildade, de servir, sabedoria, de aprendizado, né? Total, né? Exato. E servir um ao outro. Servir a um outro, e isso nos gerou uma amizade. Pulamos de caixinhas dentro disso e hoje pôde ter esse bate-papo tão gostoso. Então, mais uma vez, parabéns aí para o pessoal que te segue, que continue indo atrás dos conteúdos que você está trazendo, das mentorias que você está proporcionando. É visível que você está transbordando de conhecimento e que as pessoas que estão contigo possam aproveitar esse momento. Tá bom? Maravilha, meu irmão. Obrigado, muito obrigado mais uma vez. E já deixa a Ju lá avisada que eu quero ela aqui sentada na mesa, que tá correndo também. Vai chegar a hora dela. É isso, jovens águias. Chegamos ao final de mais um episódio. E eu queria deixar um mantra aqui que eu sempre falo. A excelência, ela é um alvo móvel que não foi feita para ser alcançada, e sim perseguida. Ou seja, o que o Diego acabou de trazer. Todos os dias um pouquinho de gota de conhecimento.
E aí você vai extrair, que já está aí dentro de você, essa melhor versão, essa versão extraordinária. Beleza? Muito em breve já estará disponível aí nos nossos canais. E é isso. Quero deixar o meu muito obrigado a todos vocês e espero que, de coração, vocês façam uso de tanto conhecimento extraordinário deixado aqui nessa mesa hoje. Um detalhezinho. Abraço. Redes sociais, esqueci. Pô, fala suas redes sociais. Redes sociais é diego.gomes.ribeiro. Então essa é a minha rede social pessoal. Tem a das empresas, Somos Gest. Então @Somos Gest. Boa. E @Concreto Seco. Então maravilha. São as empresas do grupo. Estará aqui na descrição. E caso queiram mais, é só ir lá buscar, acompanhar o nosso parceiro Diego. Está vindo com um projeto incrível aí. E é isso. Bora que bora e let's que let's. Até a próxima.